Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 31 de julho, domingão, trago para vocês mais um Boletim INSS aqui e hoje tenho novidades. Final de semana tem novidades sempre aqui no Alô INSS para você que é aposentado e pensionista, e eu trarei hoje 14º salário, mais pagamentos liberados do dia 1 de agosto a 5 de agosto. Essa semana é a semana da grana. Já vai ter novidades, já vai se preparando aí para essa semana agora de agosto, que agosto vai ser um mês importantíssimo para os aposentados e pensionistas. Decisões sairão já nessa semana e você não pode perder nenhuma novidade. Você tem que acompanhar tudo de perto. Aliás, estamos falando do seu pagamento, do seu salário. E a notícia é para todo o Brasil, tá? Eu não estou falando só para uma região específica, não. Estou falando do Brasil inteiro. Se você é aposentado, pensionista, recebe benefício da Previdência Social, se prepara que eu trago 5 notícias aqui para vocês nesse domingão, porque domingo não é só dia de comer macarrão, não, é dia de ficar bem informado também. E olha só, antes de eu trazer a primeira notícia para vocês, eu quero saber, e eu gostaria muito que vocês respondessem para mim aqui nos comentários, tá bom? Responda para mim. Você utiliza ou já utilizou o Pix alguma vez? Comenta aí para mim. O Pix, para quem não sabe, é aquele sistema financeiro para transferência de dinheiro instantânea. Você transferiu o dinheiro agora, cai na mesma hora, no mesmo minuto, na conta da pessoa que você transferiu. E esse pagamento instantâneo virou uma febre no Brasil durante essa pandemia. Muita gente utiliza, ele é de graça, ele tem em todos os bancos, né? Você consegue utilizar o Pix, porque ele veio para substituir aí o DOC e o TED, que são as ferramentas de transferências utilizadas por todos nós, né, antes do Pix. E eu quero saber, você já utilizou ou você utiliza o Pix? Porque eu tenho uma novidade sobre esse assunto para você, mas eu quero entender dos aposentados e pensionistas, qual é o percentual de beneficiários da Previdência Social que está integrado nessa tecnologia e que está de fato utilizando ou já utilizou pelo menos uma vez o Pix. Vai comentando aí. Sim, eu utilizo, não, eu não utilizo, só para eu entender. Enquanto isso, eu vou trazendo as matérias, são 5 notícias aqui hoje para vocês, tá bom? E, claro, eu não poderia deixar de agradecer a cada inscrito do canal, pela companhia, pela audiência, por estar aqui ligado no Alô INSS, e também dar boas-vindas a você que é a primeira vez aqui no canal. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um enorme prazer ter você aqui. Eu sou a Ana, de São Paulo, capital, e é sempre um prazer estar com vocês aqui no programa do Alô INSS. Para quem ainda não nos conhece, o Alô INSS é um canal exclusivo focado no público aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, e todos os dias tem Boletim INSS aqui no canal. O Boletim ele é um resumo das notícias mais importantes que você precisa saber. Então é importante você ser inscrito no canal para receber as notificações dos vídeos. Além de informação, notícia, orientação previdenciária e também sobre outros direitos que você, por ser um beneficiário previdenciário, ou por ser idoso, ou por ser pessoa com deficiência, você tem uma série de outros direitos no Brasil, com base na Constituição, e não só federal, eu falo também de benefícios municipais, estaduais, regionais. Sabia que seu prefeito, seu governador, pode criar benefícios regionais ali para quem mora nessa região? E às vezes o aposentado, o pensionista, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência tem direito e não sabe. Então, por isso que eu sempre pergunto de qual cidade vocês são, de qual estado, para eu entender da onde é a maioria e poder buscar esse tipo de conhecimento para vocês e trazer para você usufruir de tudo que você tem direito, tá? Siga a gente também no Facebook, o link eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, que não paga nada de graça. Joinha, pessoal, muito joinha nesse vídeo. Domingão a gente aqui trazendo informação de primeira para você. E compartilhe para ajudar outros beneficiários também a conhecerem seus direitos. Compartilhe em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, eu conto com você, hein? E a charada do dia de hoje foi enviada por Gabriel Scalco. Gabriel Scalco é inscrito aqui do canal INSS
Eu quero mandar um agradecimento especial pro Gabriel, um abraço apertado. Gabriel, muita gratidão por você participar desse quadro que é tão importante, que é a charada do dia. Muita gente acha que a charada do dia é só entretenimento, mas a charada do dia, ela tem um objetivo muito maior do que entreter vocês. Ela tem o objetivo de ajudar na sua melhoria de qualidade de vida. Por quê? Foi provado já cientificamente que o uso de charadas, ele estimula a mente. A mente, pessoal, o cérebro, ele é um músculo. E assim como o nosso corpo, ele precisa de exercício. E como que você exercita o seu cérebro? Através de atividades que te fazem raciocinar, não é mesmo? Você mantém a mente ativa. E a charada, ela faz isso. Quando você busca uma resposta, você vai pensando ali, você está ativando aí os seus neurônios, a sua mente. Isso ajuda a prevenir o mal de Alzheimer, evita atrofiar esse músculo, que é tão importante. Então, participa da charada. Pensa, chuta a resposta se não sabe e deixe sua charada também no canal para ajudar outras pessoas. Então comente, todo mundo já ouviu uma charada pelo menos uma vez na vida. Então comente aí a sua charada, tá? Olha só, a charada do Gabriel Scalco é o seguinte, olha o que ele desafiou a gente acertar. O que é, sem sair do seu caminho, é capaz de viajar o mundo. Olha só, sem sair do seu caminho, ou seja, ele fica lá, quietinho, é capaz de viajar o mundo mesmo assim. Sem sair do lugar, viaja o mundo. O que será que é, hein? É fácil, hein? É fácil. Eu quero ver se você vai acertar. Um beijo grande pro Gabriel Scalco. Já vou trazer a resposta. Enquanto vocês pensam aí o que é que fica parado e viaja o mundo mesmo assim, eu vou trazer aqui o aumento na conta, pessoal. Olha só, já se perguntaram como será a aposentadoria no ano de 2023? As alterações legislativas e constitucionais ainda não estão surtindo os efeitos desejados diante dos números da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E no ano anterior, ela estabeleceu quais seriam as metas e as prioridades para o ano seguinte. Então, ela estabelece uma estimativa do montante que o governo pretende economizar, traçar regras, proibições e também limites para as despesas dos poderes judiciário, legislativo e executivo. E essa lei modifica a vida de todos nós e por isso é tão importante acompanhá-la e cobrar os deputados, o presidente da República, os senadores a colocarem dentro dessa lei de diretrizes orçamentárias investimentos para o povo brasileiro. Essa lei, pessoal, ela é muito importante. Inclusive, a sua aposentadoria está dentro dela. E a previsão de arrecadação do regime geral de previdência social, ou seja, para aposentados e pensionistas no ano de 2023, é de 484,1 bilhões a previsão. Já a despesa com o pagamento de benefícios é de 846,4 bilhões de reais, ou seja, a Previdência paga mais do que recebe. Isso revela um déficit enorme que implica na maior atuação na análise de benefícios irregulares e combate a fraudes. E eu quero entender o que vocês acharam disso. O que vocês acham? Por isso que o governo quer tanto privatizar a Previdência, deixar uma previdência privada, acabar com o modelo de previdência atual do país. Ele quer seguir exemplos de outros países. Mas será que o Brasil tem essa estrutura? Será que o Brasil aguenta isso? Tanto que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que se o Bolsonaro ganhar, eles pretendem modificar a Previdência. Então, tudo que existe hoje pode acabar com essa modificação. Você sabia disso? Comenta aí pra mim, que eu quero saber o que você acha sobre isso. Tanto que uma coisa que saiu forte essa semana, e a gente vai acompanhar para ver como que vai, o que vai dar, né? O governo do Jair Bolsonaro já prepara um projeto de lei para alterar as regras de funcionamento dos regimes de previdência complementar de servidores e também dos fundos de pensão das estatais. O alcance das mudanças, porém, tem gerado controvérsias internamente. Enquanto uma ala do governo quer centrar esforços na maior flexibilidade
para futuros beneficiários, um outro grupo quer ampliar a medida e contemplar participantes atuais, inclusive permitindo a portabilidade daqueles que integram planos de benefício definido, que têm os maiores rombos em suas contas. Técnicos da área fiscal do governo temem que a proposta mais ampla, que permitiria a migração desses planos para instituições privadas, resulte em uma fatura bilionária a ser aportada de forma imediata pela União e suas estatais. O impasse deflagrou uma queda de braço nos bastidores e o projeto segue parado nos escaninhos do Ministério da Economia. As chamadas entidades fechadas de previdência complementar administram um patrimônio de 1,17 trilhões de reais, sendo que 631 bilhões estão na mão de fundos de pensão patrocinados por instituições federais. Apenas os maiores planos de benefício definidos de Prev, que é o Banco do Brasil, Petros, que é Petrobras, e Funcef, que é a Caixa, reúnem 380 bilhões desses ativos. Na modalidade, o funcionário sabe quanto irá receber no futuro, independentemente do valor acumulado ao longo da vida laboral. A oferta desse tipo de plano é cada vez mais rara, justamente pela tendência ao desequilíbrio, já que as contribuições recolhidas são insuficientes para bancar os pagamentos prometidos. Mas os fundos de pensão ainda têm planos de benefício definido em fase de esquacionamento, com cobranças extras pagas pelos participantes e suas patrocinadoras ao longo dos anos para amenizar o déficit. Funcionários ativos e aposentados dos Correios, por exemplo, pagam valores extras ao fundo de pensão Postales para cobrir um déficit de cerca de 6 bilhões de reais acumulado entre 2012 e 2014. Já na Funcef, participantes de um plano chegam a pagar contribuição extra de 19,16% sobre a remuneração para ajudar a equacionar um rombo avaliado em 20 bilhões. O rascunho original com as mudanças planejadas pelo governo, obtido pela Folha, prevê mais flexibilidade para futuros beneficiários e permite a contratação de instituições privadas para administrar o plano de aposentadoria de funcionários públicos. E ela foi elaborada pelo grupo de trabalho IMK, que é uma iniciativa de mercado de capitais, e tem apoio da área fiscal do governo e também do Ministério do Trabalho e Previdência. Já a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento em Mercados, órgão responsável pelo relacionamento do governo com suas estatais, defende uma proposta mais ampla, que estende a flexibilização a participantes atuais e permite portabilidade de todos os planos. Então, está tendo uma rodada de negociação sobre isso, mas o Ministério da Economia já informou que eles pretendem trazer uma nova regra na reforma da Previdência, né? Eles pretendem aí acabar com a Previdência atual porque ela tem um prejuízo, digamos assim. Então ele diz que esse modelo não funciona. O que vocês acham? Vocês acham que o modelo da Previdência de hoje funciona ou não? Comenta aí para mim. E temos que ficar de olho porque eles já estão discutindo o projeto. Então a gente pode ter modificação a qualquer hora. Tanto que tivemos uma mini reforma da Previdência. Nós tivemos uma mudança na regra da Previdência esse ano e ninguém sabe por quê. Por causa do milagre da contribuição única. Colocaram um divisor mínimo de novo para você se aposentar. Fizeram umas 3, 4 mudanças na Previdência esse ano. Muita gente não falou sobre o assunto, mas aconteceu e vai mudar a vida de muita gente. E tanto de quem já é aposentado também na regra de revisão. E não estão respeitando, pessoal, nem mais a regra de transição, né? Porque quem entrou com a ação antes, entrou. Quem não entrou, não entrou. Tá sendo assim agora com os beneficiários da Previdência Social. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de mudança, porque nem sempre pode ser muito boa para a gente. Então, a gente precisa acompanhar o que os políticos estão fazendo de perto. E por isso eu criei grupos de WhatsApp para a gente poder conversar sobre esses tipos de assunto, trazer informações que são importantes e que podem afetar a vida de vocês, o benefício de vocês. Muita gente diz que não recebe as nossas notificações dos vídeos aqui no YouTube. Então lá nesses grupos eu vou poder enviar para vocês. Então quem tiver interesse é de graça, tá? Aqui embaixo vai ficar no primeiro comentário e na descrição do vídeo os links dos grupos. Cada grupo é para um beneficiário diferente. Então, aposentados é só quem é aposentado, senão
você vai entrar no grupo de pensionista ou BPC, não faz sentido, porque lá é só informações para pensionistas ou BPC, né? Então, se você é aposentado, você tem que entrar no grupo de aposentado e vice-versa. Tudo bem? Tá aí, então. Agora eu vou trazer algumas notícias de última hora para vocês. Primeira notícia: Câmara aprova medida provisória que libera 1,2 bilhão de reais para compensar perdas de agricultores familiares atingidos pela seca nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem algum agricultor que foi atingido pela seca desses estados que eu citei? Essa MP será enviada agora para o Senado e ela ainda precisa ser lida antes de ser apreciada. Mas os recursos vão atender produtores de municípios que decretaram emergência ou estado de calamidade pública nos 4 estados. O dinheiro será aplicado no âmbito do Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, e veio direto da agência do Senado, hein? A gente vai acompanhar agora também, agora em agosto, essa semana, tudo vai voltar, né, por causa da volta do recesso, e a gente vai discutir sobre isso junto com vocês, tá? Lembra que eu perguntei se vocês utilizam o Pix? Tem uma novidade para vocês. O Pix, ele é uma forma de pagamento muito utilizada, ainda mais agora com a nova modalidade de parcelamento. Você sabia que tem uma nova modalidade? Nessa nova modalidade, pessoal, a pessoa ou empresa para quem foi enviada a transferência, ela recebe o valor integral instantaneamente. Mas quem envia, parcela a quantia paga se quiser. E existem 2 tipos de Pix parcelado. Um atrelado ao cartão de crédito e outro com uma linha separada de crédito. Nesse caso, não é usado o limite do cliente. Entretanto, essa novidade ainda não é uma operação oficial do Banco Central, então as taxas e regras de contratação variam entre as instituições. Então, vocês tomem cuidado com o endividamento. Por exemplo, você quer pagar uma pessoa e você não tem dinheiro. Você manda o Pix, você parcela esse Pix, né? Fala assim, eu vou parcelar em 5 vezes, um exemplo, tá? E só que a pessoa vai receber inteiro, porque a pessoa, você não tem negociação de pagar parcelado, mas você vai pagar parcelado pro banco que vai cobrar taxas por essa transação. Em como ainda não está finalizada a regulamentação pelo Banco Central, cuidado, porque bancos podem enfiar a faca mesmo, né? Cobrar um valor muito alto. E aí vocês podem se endividar, se enrolar, virar uma bola de neve. Então cuidado aí quem utiliza o Pix, porque tem essa novidade. O Banco Central ainda tem que regulamentar algumas coisas. Enquanto ele não regulamenta, o banco pode oferecer o dinheiro dele, você fazendo o Pix, porque é um serviço do banco. Então ele pode oferecer, nada impede ele de oferecer, não é ilegal. Só que você tem que tomar cuidado e descobrir sempre como que é essas taxas que tá cobrando no parcelamento. Então tem novidades Pix aí. O Pix, ele é de graça quando você tem dinheiro na conta e transfere esse dinheiro para outra conta. Se você não tem o dinheiro na conta e quer transferir, você tá fazendo o quê? Um empréstimo. Então empréstimo tem juros. E se não é descontado do seu salário, é empréstimo pessoal ou pior ainda, limite de cheque especial. Cuidado, tudo bem? Alguém já utilizou essa modalidade nova de parcelamento do Pix? Comenta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. E enquanto vocês comentam, eu vou trazer alguns benefícios que são disponíveis aí a idosos e aposentados, tá? O primeiro é transporte de graça. Vocês têm direito a viajar de transporte público e intermunicipal de forma gratuita. Atendimento preferencial. Todos os locais no Brasil devem disponibilizar o atendimento preferencial aos idosos e pessoas com deficiência. Farmácia gratuita e popular. Se você paga remédio, você saiba que você pode utilizar a farmácia gratuita e popular. E se não estiver nela o remédio que você precisa, você tem que conversar com o seu médico para ele poder ver um substituto. Porque às vezes o médico ele vai pela marca, pelo laboratório. Só que às vezes tem outros laboratórios, tem genéricos, tem outros que no SUS contém e que dá a mesma eficiência de tratamento, só que o médico passou o que ele gosta de recomendar. Então você sempre tem que pedir uma opção que atenda no SUS ou que tenha na farmácia popular, porque você vai diminuir muito o seu custo com medicamento, tá?
Plano de saúde continuado. Todo mundo pode manter o benefício mesmo após se aposentar. Se você se aposenta e sai do emprego, você pode ter continuidade no plano, mas para isso você tem que pagar o valor que é da fatura da empresa, né, referente ao seu plano, e não o que descontava só na sua folha. Não é necessariamente aquele valor descontado em folha que é o que você vai pagar depois se você sair da empresa. E isenção de IPTU. Fica isento os maiores de 60 anos e aposentados no Brasil, com até 3 salários mínimos. É a regra geralmente mais, como que eu posso dizer, mais atendida, né, pelos municípios e estados. Mas é importante você entender com o seu município, com o seu estado, para ver qual que é a regra deles aí, tudo bem? Então, alguns benefícios rápido, porque eu disse que vocês podem ter direito a uma série de outras vantagens por ser aposentado, por ser idoso, por ser pessoa com deficiência, por ser beneficiário da Previdência Social. Mas agora eu quero trazer a nossa charge do dia, que é nosso momento de reflexão. Olha só a mulher pro esposo. Que sorteio é esse aí, hein, homem? Ah, são as contas do mês. A que for sorteada será a que eu vou pagar. Olha só isso. Pessoal, a sua casa também tá assim? É tanta conta que você fala, olha, eu vou sortear a que vai ser paga esse mês? Ou você tá conseguindo controlar aí as contas? Comenta aqui pra mim como que tá a situação financeira sua, da sua família, em relação às contas a pagar, hein? Você tá igual aqui a charge ou você consegue ainda se controlar pelo menos? Vai comentando aí pra mim. Enquanto vocês comentam, convido vocês a conhecer a página Alô INSS no Facebook. Link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Essa semana vai ter surpresa lá. Só quem tá na página vai receber. Então, por isso eu falo, se você não segue a página ainda, siga. Link tá aqui no primeiro comentário. Tudo bem? Então, eu espero vocês lá, hein? E agora, falando de pagamentos de julho. Então, Semana passada, do dia 25 de julho a 29 de julho, o INSS pagou os 5 primeiros grupos que recebem benefício de um salário mínimo referente ao salário de julho. Agora, a partir já de amanhã, vai começar a pagar tanto quem recebe acima de um salário mínimo, quanto quem recebe benefícios de um salário mínimo, que é do NIS final 6 a 0. Então, dia 1º de agosto começa o NIS final 6. Dia 2 de agosto, NIS final 7, 3 de agosto, NIS final 8, 4 de agosto, NIS final 9 e dia 5 de agosto, NIS final 0. Isso é para todo o Brasil. Esse calendário é do INSS, é calendário oficial. Então, do dia 1º a 5 de agosto, pagamentos liberados referente ao salário do mês. Não é salário extra, não é benefício extra, é o seu salário mensal. Você recebe todo mês do INSS o benefício. O de julho tá nessa data, de acordo com o final do NIS, quem recebe um salário mínimo. Quem recebe acima de um salário mínimo, também todo o Brasil aí vai ter benefício pago referente ao mês de julho. Então vai receber segunda-feira, NIS final 1 e 6, terça-feira dia 2, NIS final 2 e 7, quarta-feira dia 3, NIS final 3 e 8, quinta-feira dia 4, NIS final 4 e 9 e sexta-feira dia 5, NIS final 5 e 0. Então, concluindo os pagamentos do mês de julho para todos os beneficiários da Previdência Social para todo o Brasil. E agora eu vou falar sobre o 14º salário e também algumas discussões importantes. Essa semana é uma semana importante, você já vai entender o porquê, mas olha só o que está acontecendo. E eu quero saber a opinião de vocês. Senadores contestam arquivamento de investigações indicadas pela CPI da pandemia. Os senadores que integraram, a CPI da pandemia contestaram o pedido da Procuradoria-Geral da República de arquivamento de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro indicados pelo colegiado. Eles apresentaram uma petição ao Supremo Tribunal Federal, que é o STF, em que solicitam que os ministros desconsiderem o pedido feito pela PGR e promovam a ação contra o presidente para apurar denúncias feitas pela CPI no relatório final, como as de emprego irregular de verbas para comprar remédios ineficazes no combate ao coronavírus e charlatanismo. Acabamos de peticionar ao Supremo Tribunal Federal contestando o arquivamento das investigações contra Bolsonaro baseados no relatório da CPI da Covid. Estamos solicitando conhecer os fatos apontados e promover a ação penal em desfavor do PGR,
bem como que se instaure o devido processo administrativo para apuração dos ilícitos por ele cometidos. Fecha aspas, disse o senador Randolph Rodrigues. E eu quero saber sua opinião. Você acha que o presidente da República cometeu algum crime durante essa pandemia? Comenta aí para mim. Você acha que a indicação de remédio ineficaz, de contrariar a OMS, de negar a vacina, enfim, de tudo que ele falava referente à pandemia, você acha que teve algum crime em algum momento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aí pra mim. Essas são as discussões que vão circular, inclusive, essa semana. E muita coisa pode mudar. Inclusive, alguns dizem que o Bolsonaro pode ser impedido pelo TSE de se candidatar. Candidato ele já é, né? Mas de concorrer aí às eleições 2023. Ele pode ser retirado, cancelado, por causa de alguns crimes de responsabilidade fiscal que levantaram e vão avaliar. Então, essa semana a gente vai ter informações importantes referente a isso, devido aos ataques recentes às urnas. Pegou mal também ele falar mal das urnas, sendo que ele ganhou pelo voto nas urnas, né? Será que então não era para ele ter ganhado? O que vocês acham, hein? Porque você confia nas urnas eletrônicas ou não? Isso gerou uma repercussão muito grande, muito grave, e isso pode fazer, talvez, alguns acreditam, com que ele seja afastado do cargo ou até mesmo proibido de se candidatar e se reeleger, né? A gente vai acompanhar tudo isso de perto e eu vou trazendo as novidades para vocês, fiquem tranquilos, tá? Então são algumas discussões que estão previstas para ocorrer essa semana. E uma outra discussão que pode também ocorrer, pessoal, é a respeito do 14º salário INSS. Isso mesmo. O 14º salário, ele não acabou, para a tristeza de alguns, né? Muita gente aí é contra o 14º salário, mas eu tenho que trazer para vocês que o 14º continua. Ele continua na luta. E nós estamos lutando junto com vocês. A gente tomou um banho de água fria quando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, retirou a proposta de pauta, submetendo a proposta à aprovação de uma comissão especial. Mas o grande problema de submeter o texto à aprovação de uma comissão especial é que agora o texto deverá passar pela aprovação das novas comissões que elas já aprovaram, que já haviam aprovado a proposta. Esse é um dos mais graves, assim, na minha opinião. E o recesso parlamentar, ele foi do dia 17 de julho até o dia 1º de agosto. Então agora, na terça-feira, o Congresso inteiro retoma as atividades. E uma das previsões para ser discutido nessa semana que a gente espera é algum projeto de lei, é alguma ideia, é alguma luta para um auxílio emergencial para o aposentado. A gente espera que tenha, que seja um 14º, que seja um auxílio emergencial, o nome é o que menos importa. Então chegou a semana que acaba a mordomia dos políticos e é hora de ver eles trabalhando. Então a gente precisa de você para fazer muito barulho, para cobrar o 14º, porque essa semana, terça-feira, já tudo volta a funcionar no Congresso. Então vamos cobrar o 14º salário, pessoal? Vamos cobrar juntos? Eu conto com vocês. E agora, para finalizar o vídeo de hoje, atenção na revisão. Você sabe quando pedir aposentadoria com revisão no INSS para aposentado e pensionista? Comenta aí, sim ou não. O prazo para você fazer um pedido de revisão ao INSS começa a contar um mês depois do pagamento do primeiro benefício e acaba 10 anos após a concessão. Então, de acordo com os advogados especializados em previdência, o segurado que desconfia, está recebendo menos do que deveria, precisa fazer um pente fino na carta de concessão e na memória de cálculo da aposentadoria ou do benefício que recebe. Também é preciso solicitar o processo administrativo de concessão para saber o que foi considerado pelo servidor que analisou o seu pedido. Após fazer a solicitação de revisão, o segurado precisa acompanhar o seu pedido, pois pode ser que o INSS abra para o chamado cumprimento de exigência, e essa etapa é para que o aposentado ou pensionista apresente documentos que provem o direito. Em geral, ao protocolar o pedido de revisão, o cidadão já deve enviar junto os documentos que provem o erro do INSS, como cópia das carteiras de trabalho antigas de olerites, perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, ou qualquer outro que confirme o pedido.
Os documentos devem ser fotografados e enviados pelo aplicativo ou site Meu INSS, pelo seu celular ou pelo computador. Mas quem preferir pode levar as cópias da documentação direto nas agências, só tem que agendar. Vocês já tentaram revisão alguma vez? Vocês têm dúvidas sobre revisão do INSS? Comenta pra mim, porque eu vou trazer um vídeo explicando sobre isso se tiver muito comentário pedindo. Então depende se tiver muito comentário. Tem que ter aí pelo menos uns 1000 comentários, pessoal. Menos que isso não dá, né? Senão a gente traz, ninguém assiste, não adianta nada, é só perda de tempo. Então eu preciso entender, vocês querem sim ou não? Se tiver 1000 comentários dizendo que sim, aí eu trago pra vocês um vídeo sobre isso. Só sobre a revisão, como que você faz, tudo certinho. Mas tem que ter mais de 1000 comentários, tem que ter pelo menos uns 30.000 likes aí nesse vídeo também. Então, tá valendo. Vão deixando o like aí, vão deixando comentário para poder a gente atingir essa meta e trazer esse vídeo especial para vocês. E agora, a charada do dia de hoje, o que é? Sem sair do seu caminho, é capaz de viajar o mundo. Sabe qual que é a resposta, pessoal? É o selo que vem nas encomendas dos correios. Ele não sai do lugar, mas ele viaja o mundo ali, não é mesmo? Então tá aí, resposta da charada do Gabriel Scalco, obrigada pelo envio. Comenta se você acertou, se você errou. Hoje é dia de macarronada aí na sua casa? Domingão é dia de macarronada? Comenta aí pra mim. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Eu espero vocês à tarde, porque o dia tá apenas começando, tem muita coisa ainda pra rolar, e inclusive reuniões, né? Vai ter reuniões aqui de alguns políticos, eu vou acompanhar tudo e eu trago à tarde um resumo pra vocês, tudo bem? Até logo, bom domingo a todos e obrigada mais uma vez.